Ao vencedor, as batatas. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Edem Brito, do canal Literatura no Vestibular, e hoje eu quero falar sobre o livro Quincas Borba. Foi publicado no ano de 1891 por Machado de Assis. Personagens principais: nós vamos ter dois indivíduos que recebem o nome de Quincas Borba, um filósofo e um cachorro. Nós vamos ter o Rubião, vamos ter também o casal Cristiano, Sofia. E também mais alguns indivíduos ali que aparecerão, que não são tão importantes, mas que aparecem na história. Começa com o filósofo Quincas Borba, um homem rico que criou a ideia do humanitismo, onde ele dizia que em uma determinada região havia um campo de batatas, duas tribos rivais brigariam por aquele campo de batatas, por aquela produção. Elas poderiam dividir aquela plantação de batatas, metade para cada. Mas, se elas brigassem, a vencedora teria uma quantidade maior de batatas, ao perdedor, nada. Ao vencedor, as batatas. E aí nós temos, então, algumas situações que merecem destaque. Começar pelo filósofo Quincas Borba, que adota um cachorro, coloca o mesmo nome, e ele tinha um amigo, que era o Rubião, que era um professor. O Quincas Borba morre e deixa para o Rubião toda a sua herança, com uma condição, que o Rubião cuidasse do cachorro Quincas Borba. Só que até naquele momento, o que que o Rubião já havia feito antes de saber do testamento? Ele já havia pego aquele cachorro passado para frente. E ele vai lá, busca de volta o animal, porque ele tinha que cuidar daquele animal. A obra segue mostrando como que o Rubião vai administrar a herança do Quincas Borba. Primeira coisa, ele muda para o Rio de Janeiro. De acordo com o texto, se nós fizéssemos uma conversão para reais, provavelmente passaria ali da casa de milhões de reais. Aquela herança era muito dinheiro. O Rubião muda para o Rio de Janeiro, um homem inocente. No trem, viagem do interior de Minas para o Rio de Janeiro, ele acaba conhecendo um casal, que é o Cristiano e a Sofia, e ele, na primeira vez que ele vê aquele casal, o que que ele faz? Ele conta para eles que estava de mudança para o Rio de Janeiro para receber uma herança. Então eles se aproximam e a história vai nos mostrando ali que o Cristiano e a Sofia tentam de todas as maneiras explorar financeiramente o Rubião, lucrar com aquela amizade, porque era um homem muito rico. E aí nós vamos perceber o seguinte: fortuna do Rubião aqui, condição financeira do casal Cristiano e Sofia aqui. E aos poucos, a história vai acontecendo isso aqui, ó. Olha a inversão. Por que que acontece isso? Não somente o Cristiano e a Sofia, mas outros indivíduos ali daquela sociedade começam a se aproximar lentamente do Rubião para pega um pouco aqui, pega um pouco ali, usufruir da fortuna dele. Nós temos uma série de indivíduos, o Camacho, por exemplo, que é um jornalista ali que vai se valer, de certo modo, do dinheiro do Rubião para que o jornal dele não morra. E aí a obra segue, o Rubião começa a nutrir um amor pela Sofia. Não é correspondido, só que ela e o Cristiano conversam e eles chegam à conclusão de que se eles simplesmente se afastassem do Rubião, ele poderia parar ali de certo modo, bancar financeiramente os dois. Então eles pensaram e era melhor ela não ceder as investidas dele, mas eles não se afastarem. E é o que vai acontecer agora, inclusive. Mais adiante, começamos a fase de loucura do Rubião, onde ele começa a achar que ele é Napoleão Bonaparte. Ele se imagina em guerra e tudo mais, e aí é um momento até curioso da história, porque no começo, um determinado momento, ele estava andando pelo rio e ele viu uma criança que seria atropelada. Ele vai lá, salva aquele menino. Ele evita a morte daquele pequeno. Algum tempo depois, quando a sua cabeça já não estava muito boa, e ele andando ali, as pessoas começam a apontar. Uma série de crianças, olha lá o doido, olha lá o doido, olha lá o doido. E ele rindo, acenando para todo mundo. E um dos meninos que vai apontar, chamando ele ali de doido e tudo, mas é justamente o menininho que ele salvou anteriormente na obra. Então a gente vê esse link ali entre as duas situações, que é, inclusive, um dos familiares ali, um dos pais do menino que reconhece o Rubião na hora. E aí a história segue, o Rubião ali naquele estado e tudo mais, fortuna dele, ó, abaixando, os aproveitadores crescendo, até que vem acontecer o quê?
final da obra, o Rubião morre já no interior de Minas Gerais, o Quincas Borba morre também ali, os dois morrem de certo modo numa miséria, dias depois da morte do Rubião, o Rubião totalmente louco, vai ser enterrado em Minas Gerais. Cristiano, a Sofia, na vida boa, tranquilos, os demais aproveitadores também. E aí nós podemos assassinar o quê? Ao vencedor, as batatas. A quem perde, nada. Quem perdeu? O Rubião. Ele é o grande exemplo do humanitismo. Talvez ele seja a grande vítima do humanitismo, porque ele perde. Ele não fica com absolutamente nada. É coincidência, então, Machado ter feito isso? Sem sombra de dúvidas, não. Humanitismo é o nome da teoria que foi criada pelo Machado de Assis. Aparece primeiramente em Memórias Póstumas de Brás Cubas, depois aparece neste que nós estamos analisando agora, que é o Quincas Borba. E aí, lembram? Alguns vídeos aqui já foram publicados onde nós analisamos escolas literárias. Uma delas, humanismo, outra, trovadorismo. Percebam que as escolas terminam em ismo. E aí o Machado de Assis vai e coloca com ismo essa teoria. Mas não eram somente as escolas, era tudo ali do academicismo, daquelas ideias acadêmicas, terminavam com o ismo. Por exemplo, as ideias relacionadas ao iluminismo, que é o século das luzes, renascentismo, e por aí vai. Ismos, ismos, vários ismos que foram criados. E aí o Machado cria a teoria do humanitismo para o quê? Ridicularizar estas teorias. Sem sombra de dúvidas, não é coincidência. Se inscreva no canal, deixe o like, nos ajude a continuarmos crescendo. Um grande abraço e até as nossas próximas aulas.